Então vamos lá. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Vamos então começar a nossa a nossa leitura do documento de hoje. A fuga apressada. E assim, foi nessa manhã de domingo, 22 de maio, do ano 29 DC, que Jesus, com os seus 12 apóstolos e os 12 evangelistas, empreendeu essa fuga apressada dos oficiais do Sinédrio que estavam a caminho de Betsaida, com a autorização de Herodes, Antipas, para prendê-lo e levá-lo até Jerusalém, a julgamento, sob as acusações de blasfêmia e outras violações das leis sagradas dos judeus. Era quase 8h30 de uma bela manhã, quando esse grupo de 25 homens manejou os remos na direção da margem oriental do Mar da Galileia. Uma outra embarcação menor seguia o barco do mestre, levando 6 dos mensageiros de Davi, os quais traziam instruções para manter contato com Jesus e os seus seguidores e cuidar de que a informação sobre o seu paradeiro e segurança fosse transmitida com regularidade para a casa de Zebedeu, em Betsaida. Essa mesma casa serviu de centro de operações para o trabalho do reino durante algum tempo. Mas nunca mais novamente, Jesus faria da casa de Zebedeu a sua casa. De agora em diante, pelo restante da sua vida na terra, o mestre verdadeiramente não tinha onde recostar a sua cabeça. Nunca mais ele teve uma morada fixa, nem mesmo algo semelhante a isso. Eles remaram até perto da aldeia de Quereza, colocaram o barco sob a custódia de amigos e começaram as peregrinações desse movimento último ano da vida do mestre na Terra, nesse movimentado último ano da vida do mestre na Terra. Durante um certo período, eles permaneceram nos domínios de Filipe, indo de Quereza a Cesareia Filipe, e de lá, tomando o caminho da costa da Fenícia. A Muito multidão de obrigado por enquanto, Maria. Vamos fazer uma pausa aqui para falar desses poucos parágrafos que você acabou de ler aí. Muito bem, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa passagem desse texto? Algumas coisas me chamaram a atenção aqui. Então, uma dessas coisas é que Jesus, então, estava sendo perseguido para ser preso, com o aval, com a autorização de Herodes Antipas, mas quem ia prendê-lo eram os membros do Sinédrio, e, e a acusação que pesava contra Jesus era a calúnia, a blasfêmia, blasfêmia, e todas as violações que eles entendiam que Jesus havia feito sobre as leis, as escrituras judaicas. É claro que Jesus não tinha intenção nenhuma de violar nenhuma dessas escrituras, ele apenas estava transmitindo para o pessoal os ensinamentos do novo reino. Mas essa intolerância com relação ao que eles chamam de violação das escrituras sagradas dos judeus, curiosamente, a gente enxerga com muita frequência, né? Já se passaram 2000 anos, pouco mais, mas a gente continua aqui vendo as perseguições, as brigas que são levantadas
porque as pessoas têm uma opinião diferente ou se manifestam de uma maneira diferente. É claro que isso não implica que uma pessoa possa atacar a, a lei, atacar as religiões de maneira indiscriminada, mas implica que cada um de nós podemos ter a nossa opinião e, e necessariamente não precisamos ser condenados à morte por isso, né? E também isso é o que está acontecendo lá na Rússia com a Ucrânia. A Rússia tem um entendimento do que é o mundo globalizado e não aceita que a Ucrânia possa, em algum momento, vir fazer parte da OTAN. Então, é uma retaliação, na verdade, à OTAN, não à Rússia, para impor, limitar os domínios da OTAN. E, da mesma forma, a gente pode falar lá dessa briga que tem dessa luta insana entre os membros de Israel, os judeus de Israel, e os palestinos lá da faixa de Gaza. Na verdade, eu estou falando dos palestinos, mas existe um grupo reduzido de palestinos ali, não é tão reduzido assim, mas um grupo de palestinos que não se relaciona com os judeus, né, que é o pessoal do Hamas. Então, essas lutas, elas continuam sempre por um interesse de defender uma ideia, uma ideologia, e muitas vezes a gente esquece que, que Deus é quem deveria ser o ponto de união de todos nós. Então, eu algumas vezes já comentei, eu vou repetir de novo, o que Jesus faria em todas essas situações se ele estivesse aqui na Terra conosco? O que ele diria dessas situações, né? A verdade é que no reino de Deus, todo mundo tem como meta, como destino, a Deus, nosso Pai, chegar lá no paraíso. Então, todas as outras coisas que nós criamos, todas as outras verdades, todas as outras limitações que nós impomos a nós e aos outros, são coisas humanas, não são coisas divinas, né? E é por isso que às vezes eu digo que essas pessoas que estão travando esse conflito, na verdade, não têm Deus no coração. Muita gente pode achar que não, mas os judeus têm uma religião muito forte, eles frequentam o templo deles lá o tempo todo, tem rezas, tem quarentena, enfim, eles seguem uma religião, de certa forma, com até algum rigorismo. Não é diferente com os palestinos ali, né, da faixa de Gaza. Eles também têm a religião deles. Então, teoricamente, pelo fato deles terem uma religião e serem devotados de uma maneira tão obstinada e tão comprometida com essa religião, poderia dizer não, mas eles pensam em Deus o tempo todo. Eu não duvido que eles pensem em Deus, mas em que Deus eles estão pensando? Para mim, claramente, essas pessoas que acham que estão procurando a Deus, estão buscando a Deus, elas estão convencidas disso, na verdade não conheceram Deus ainda. Porque quem conhece a Deus no seu coração e sabe do amor que ele tem por todos nós. E a gente reconhece ele como sendo nosso Pai,
e como sendo nosso Pai, nós reconhecemos a todos nós como irmãos, filhos de Deus. Então, a, a gente perseguir a ideia de um Deus não significa que a gente encontrou a Deus. A gente até toma atitudes, faz coisas, imaginando que nós estamos defendendo uma verdade e defendendo uma causa justa. Mas a verdade é que quem se enche de intolerância, de impaciência, de inimizade com qualquer outro irmão, por qualquer razão, ainda não encontrou a Deus. Precisa encontrar a Deus. Tem que buscar. Quando a gente encontra o nosso Pai no nosso coração, tudo que a gente quer fazer é o bem, é estar ao lado das pessoas, reconhecê-las como irmão. Então me chama muita atenção esse fato dessa perseguição do Sinédrio a Jesus. Então, Jesus representando o reino dos céus e falando do nosso Pai amoroso, e o Sinédrio acusando ele de destruir as leis judaicas, destruir o Velho Testamento, levantando calúnias, etc., né? Então, era essa a razão que o pessoal perseguia em Jesus. E a gente vê isso acontecendo ainda hoje, né? A gente vê cristãos brigando com outras religiões, o Islã, por exemplo, e vice-versa. A gente vê várias religiões sendo discriminadas, como o candomblé, por exemplo. Não que eu seja adepto de nenhuma religião, porque eu sou fanático pelo livro de Urântia, mas eu acho que nós temos que respeitar a espiritualidade de cada um e, na medida do possível, tentar ajudar essas pessoas a encontrar o verdadeiro Pai, através do nosso testemunho, através do nosso exemplo, e, e tendo paciência, tendo tolerância, né? Então, essa primeira parte desse momento me chamou a atenção por isso. Não sei se alguém quer fazer algum comentário em cima disso, fique à vontade. Ok. Então, outra questão que chamou a atenção aqui é que Jesus levou consigo os seus 12 apóstolos, né? E também 12 dos evangelistas que ele estava treinando, que eram líderes dos evangelistas. Na verdade, o grupo de evangelistas já era maior nessa época, e Jesus estava levando com ele apenas os líderes do evangelista. E chama também a atenção o fato de estarem indo seguidores de Davi, Zebedeu, e nós já falamos em outras oportunidades. Davi funcionava como a internet no tempo de Jesus, o jornal, o diário, a revista. Então, era através dos mensageiros de Davi, que também era filho de Zebedeu, irmão de Tiago e de João, que todo mundo se mantinha informado a respeito do que estava acontecendo. Então, não só do que Jesus estava fazendo, mas também o contrário, o que os perseguidores de Jesus estavam fazendo, e alertavam sempre o grupo de Jesus para que eles pudessem se precaver e se defender, né? É, então, eles foram, né, para a costa da Fenícia, nessa fuga, e aí ficaram por ali um tempo. Algum outro comentário sobre isso daqui? Ok. Então vamos continuar a nossa
leitura aqui. Maria, podemos continuar. A multidão demorou-se ainda na casa de Zebedeu, olhando os dois barcos atravessarem o lago até a margem oriental. E eles já estavam bem longe quando os oficiais de Jerusalém chegaram e iniciaram a sua busca indo atrás de Jesus. Eles se recusavam a acreditar que Jesus lhes tinha escapado. E enquanto Jesus e os seus estavam viajando na direção norte, já passando por Batané, os fariseus e os seus assistentes passaram quase toda uma semana procurando em vão por ele, nas cercanias de Cafarnaum. A família de Jesus voltou para sua casa em Cafarnaum e passou quase uma semana falando, debatendo e orando. Eles estavam cheios de confusão e de consternação. Eles não tiveram paz mental até quinta-feira à tarde, quando Ruth retornou de uma visita à casa de Zebedeu, onde ela soube por Davi que o seu pai e irmão estava salvo e com boa saúde e a caminho da costa feliz. Muito obrigado, Maria. Muito bem. Algum comentário? Só para relembrar rapidamente, né? Esse evento aconteceu na casa de Zebedeu, esse evento com essa multidão onde Jesus se apresentou a todos eles, se despedindo e pedindo que eles também fugissem, se escondessem para não serem perseguidos pelos membros lá do Sinédrio. E foi naquela oportunidade que a família de Jesus foi até ali, na casa de Zebedeu, para tentar demover Jesus, para que ele mudasse de ideia e não continuasse fazendo o trabalho que ele estava fazendo. Então, daí a ideia de que Maria e a família toda ainda estava consternada e afastada ali da casa de Zebedeu, e não acreditando que Jesus tinha feito a opção por continuar fazendo o seu trabalho. E, claro, eles estavam preocupados com a segurança de Jesus, né? Então, foi providenciado essas informações.